Neogramática é uma escola de pensamento linguístico que procurou introduzir na linguística histórica os princípios positivistas que triunfavam na ciência e na filosofia do momento, esperando renovar a gramática comparada. Considera-se o ano de 1878, a partir da publicação do prefácio da revista Mutações Morfológicas Primárias, escrita por Hermann Osthoff e Karl Brugmann, como o início do movimento neogramático. Um dos seus principais representantes foi Hermann Pohl, responsável por publicar A História da Língua Principal, 1880, também conhecido como Manual dos Neogramáticos. A teoria neogramática possuía como principal postulado o de que as mudanças sonoras ocorriam através de um processo regular, as chamadas leis fonéticas. Outro conceito muito difundido nessa teoria é o da analogia, considerado capaz de impedir o funcionamento das leis fonéticas, uma vez que considerava que a mente humana podia interferir na mudança linguística, contrariando o padrão regular. Vale salientar que essa teoria já se encontra bastante defasada, por se pautar em algumas bases consideradas obsoletas e pelo avanço concernente às teorias que a sucederam. Ao considerar a língua como uma estrutura homogênea, Pohl é tido como um dos primeiros estudiosos a isolar a língua do indivíduo como o objeto da investigação, o idioleto, e a fazer uma comparação desses grupos de línguas individuais, dialetos, que resultariam no que Pohl chama de uso linguístico. Um problema apontado em relação a esse postulado é a barreira que se cria entre o indivíduo e a sociedade, uma vez que o objeto passa a ser tratado como inerentemente psicológico. Não fica bem fundamentado na teoria de Pohl quais e quantos idioletos seriam utilizados para a observação que compõe um dialeto, posto que desconsidera os fatores extralinguísticos. Adota-se então o conceito de heterogeneidade ordenada odiernamente. Segundo Hermann Pohl, a mudança linguística ocorria como forma do portador do idioleto encontrar um mecanismo mais confortável de fala para si. Este princípio traz dois questionamentos. Por que estas mudanças não ocorreram com todos os falantes, de forma que todos encontrem um padrão mais confortável? E por que estas mudanças não ocorreram antes? Ainda relativo às mudanças, é necessário salientar que Pohl acredita que existe um processo de inconsciência, ou seja, o indivíduo não percebe que está realizando as mudanças e, na verdade, acredita que fala e continuará a falar do mesmo modo até o fim da vida. Essas formulações, como era de se esperar, provocaram a crítica de inúmeros linguistas. Dentre alguns críticos, ressalta-se Hugo Schuchard. Embora sua concepção fosse de que o indivíduo era o ponto de referência, ao se opor à lei fonética dos neogramáticos, chamou atenção para a imensa gama de variedades de fala existente em uma comunidade qualquer. Variedades essas condicionadas por fatores como o gênero, a idade e o nível de escolaridade do falante. Por último, cabe questionar o psicologismo e o subjetivismo que estava na base de concepção dos neogramáticos. Essa redução da língua à psique individual simplifica as questões, em especial a tensão entre o social e individual. Podemos dizer que desde o início, as formulações dos neogramáticos provocaram críticas de vários linguistas. Outro ponto a enfatizar é que, apesar de todas as inconsistências apontadas acima, é preciso esclarecer que a escola neogramática possui grande reconhecimento no cenário da linguística.
Inclusive, os estudos de Hermann Poe inspiraram muitos diacronistas que os sucederam. O próprio Ferdinand de Saussure remontou alguns postulados dos neogramáticos, principalmente no que tange à homogeneidade da língua como requisito para análise linguística, que a posteriori engendrou outras pesquisas significativas para o estudo das línguas humanas. Will Humboldt, William Whitney e Ferdinand Saussure representaram em suas respectivas obras linguísticas a essência do pensamento da época em que viveram. Quem são eles? William Humboldt, que foi o primeiro linguista europeu a identificar a linguagem humana como um sistema governado por regras e não simplesmente uma coleção de palavras e frases acompanhadas de significados. William Whitney, que foi um linguista filólogo e lexicógrafo americano conhecido por seu trabalho em sânscrito, gramática e filologia védica, e por sua influente visão de linguagem como uma instituição social. Ferdinando Saussure foi um linguista e filósofo suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. Humboldt criou um modelo linguístico no qual o indivíduo, através do exercício do pensamento abstrato, pode alcançar planos de perfeição cada vez mais próximos do ideal estético para aquela situação, chegando à conclusão que, assim, a língua tem uma fórmula perfeita para vincular o pensamento abstrato de qualquer um de seus falantes nativos. Perfeito, nesses casos, não é a oposição de imperfeito. E o modelo ainda mostra que todas as línguas apresentam a fórmula exata que o povo que a fala tem de capacidade de abstração intelectual, ou seja, é o pensamento do povo que aperfeiçoa a forma da língua. Então, quanto mais perfeito for o pensamento abstrato, ou seja, o uso da inteligência por um povo, melhores recursos sua língua terá para ajudá-lo a pensar. Whitney, sua pesquisa ficou concentrada nas necessidades práticas que enfrentava em seu dia a dia como professor. Seus conceitos denotam uma busca por soluções práticas para o aprendizado das línguas. Ele ainda exerceu uma profunda influência no pensamento linguístico europeu, promovendo a tese da língua como uma instituição social. Em seus livros fundamentais das décadas de 1860 e 70, a linguagem foi definida como um sistema de sinais arbitrários e convencionais. Já Saussure, seus conceitos ficaram marcados por esses limites entre a ação do indivíduo e o predomínio da coletividade. Essas formas de pensamento estão perfeitamente registradas em outros modos da expressão do pensamento. Saussure efetua em sua teorização uma separação entre língua, langue, e fala, parole. Para ele, a língua é um sistema de valores que se opõem uns aos outros. Ela está depositada como produto social na mente de cada falante de uma comunidade e possui homogeneidade. Um exemplo é a teoria do valor. Quando se fala do valor de uma palavra, pensa-se geralmente, antes de tudo, na propriedade que tem de representar uma ideia, e nisso está, com efeito, um dos aspectos do valor linguístico. O valor, tomado em seu aspecto conceitual, constitui, sem dúvida, um elemento da significação, e é dificílimo saber como esta se distingue dele, apesar de estar sob sua dependência. Curiosidades. Humboldt é considerado o pai da universidade moderna. Whitney teve sua doutrina emprestada e expandida por Saussure. Já Saussure é considerado o pai da linguística moderna. Aqui algumas palavras que apareceram no vídeo: filologia, sânscrito, lexicógrafo e védico.